São João da Cruz é o santo da união com Deus. No seu tempo, era muito comum a palavra perfeição, santidade. Ele fez uma escolha intencional. Ele preferiu o termo união, união com Deus. Às vezes fala de perfeição, mas essa perfeição está dentro de uma explicação da união com Deus. Quem vai influenciar o seu pensamento muito fortemente é São João. Capítulo 17. Ele sabia de cor. Nas suas andanças, costumava, com a voz muito baixa, recitar este evangelho. Um evangelho que fala da unidade, da união. Jesus conversa com o Pai e pede, intercede ao Pai por nós, pela nossa unidade. Neste evangelho, São João da Cruz podemos encontrar neste evangelho, lendo São João da Cruz, nós encontramos diversos pontos deste evangelho, quando se trata de união. Primeiro, união das pessoas no mistério da Santíssima Trindade. União das pessoas divinas, no mistério da Santíssima Trindade. A união hipostática do Verbo com a sua humanidade. A união de Deus e de Cristo com o homem. A união dos homens com Cristo e com Deus. A união entre os fiéis. E São João da Cruz adiciona ainda dois elementos, mas já também influenciado pelo Evangelho, que é a unidade interior dos sentidos e do espírito em cada pessoa. Essa unidade, nós não somos animais, nós somos racionais, então deve ter essa unidade entre os sentidos e o espírito, não um espírito submetido aos sentidos, mas os sentidos submetidos ao espírito, mas o espírito aberto às virtudes teologais, purificado pelas virtudes teologais. E a união e a harmonia do homem com a criação. São João da Cruz, ele era apaixonado pela criação. Por que apaixonado pelo Criador? Por que apaixonado por Deus? Também apaixona-se pelas obras do Criador. Então ele pensa nessa harmonia do homem com a criação. Todo o processo de perfeição vai causar essa harmonia entre as pessoas, mas entre as pessoas e a criação. Desses 7 níveis, como eu disse, os primeiros nós podemos encontrar no Evangelho de São João, e esses 2 últimos níveis nós encontramos já na doutrina de São João da Cruz, mas é um prolongamento coerente desse seu trabalho, de reflexão, mas também de uma expressão de sua experiência mística e de união com Deus. Para terminar o nosso pensamento, que é a parte principal, eu quero ler aqui na canção 23 do Cântico Espiritual, quando São João da Cruz está explicando essa estrofe: sob o pé da macieira, ali comigo foste desposada, ali te dei a mão e foste renovada, onde a primeira mãe foi violada. Quando ele fala sobre o pé da macieira, aqui está lembrando da maçã do jardim do Éden, e agora ele fala sobre esse pé da macieira, vai ser a cruz de Cristo. Quando ele está explicando sobre o pé da macieira, ele diz: isto é, sob a graça da árvore da cruz, onde o Filho de Deus remiu e desposou consigo a natureza humana. Atenção, essa palavra é muito importante. Desposou consigo a natureza humana. Desposório é união. Quando nós celebramos o matrimônio, nós não falamos de 2 carnes, nós falamos de uma só carne. Esse desposório,
com a humanidade, e que Jesus assume a nossa humanidade e agora ele redime a nossa humanidade. João da Cruz chama de desposório, desposou consigo a natureza humana. Mas ele diz que esse desposório foi feito na cruz. Não é o mesmo quando ele está desenvolvendo a sua doutrina. Por quê? Porque São João da Cruz não está desenvolvendo uma doutrina sobre o batismo, não está falando de sacramentologia. Realiza-se ele de uma só vez, quando Deus dá à alma a primeira graça, e, portanto, é feita com cada um no batismo. Então, João da Cruz fala de dois desposórios. O primeiro é feito no batismo, né, onde nós somos renovados pelos méritos de Cristo, e aí nós passando a ser filhos de Deus, no sentido da filiação adotiva, por participação. Esse é o primeiro nível, esse é o primeiro desposório. Ele diz, mas tem ainda um outro. Essa é a primeira união, mas tem ainda uma outra. Qual é? Quanto a este de que tratamos agora, é feito por via de perfeição e se opera pouco a pouco, seguindo os seus graus. E aqui São João da Cruz, ele vai desenvolver toda essa doutrina, toda essa mistagogia para saber e para discernir, para chegarmos à união com Deus, à perfeição, à santidade. É o mesmo desposório, com essa diferença. Este último se faz ao passo da alma, e assim vai devagar. O primeiro se faz ao passo de Deus, é o batismo. O segundo se faz ao passo da alma, e assim vai devagar. O primeiro se faz ao passo de Deus e, por consequência, realiza-se de uma só vez. A união com Deus, no caso do caminho da santidade, ela não se faz de uma só vez, ela se faz no dia a dia. Nessa união de amor. Como eu gravava um vídeo ontem para a OCDS, que se encontra no canal no YouTube da OCDS, explicando muito melhor, quando São João da Cruz diz, no fim da tarde seremos julgados pelo amor. Normalmente, no Brasil, a tradução, não só no Brasil, mas em outros países, a tradução foi colocada mais como uma interpretação. No final da vida seremos julgados pelo amor. E Frederico Ruiz lamentava muito, porque quando se diz no final da vida, ele reduz esse pensamento rico de São João da Cruz ao juízo final. Então, seremos julgados somente no juízo final. Mas não foi assim que escreveu São João da Cruz. São João da Cruz escreveu no final do dia, ou alla sera, como diz em italiano, ou alla tarde, como se diz em espanhol. Então, no finalzinho da tarde, está começando a noite, ali nós devemos olhar a nossa vida na perspectiva do amor. Deixar-se avaliar pelo amor de Deus. Esse exame de consciência sob a ótica do amor, da misericórdia de Deus. É assim que São João da Cruz nos ensina. Então, a cada dia, eu vou fazer esse exame de consciência sob a luz do amor de Deus para saber qual foi a qualidade do amor que eu tive com os irmãos, com a criação, com Deus, comigo mesmo. Mas ainda nesse pensamento de São João da Cruz, ele fala de deixar nosso modo para assumir o modo de Deus, o modo de Deus amar. É por isso que um primeiro nível é essa imitação de Cristo, que ele diz. É perguntar se sempre Jesus faria, não faria, então eu não vou fazer. Depois, nesse todo esse processo de noite ativa dos sentidos, vem uma noite passiva dos sentidos, uma noite ativa do espírito, uma noite passiva do espírito. Essa noite passiva é quando Deus começa a transformar o nosso coração. Mas sobre esse tema já se encontra no canal no YouTube que trata sobre isso. E que nesse dia de São João da Cruz o Senhor nos guarde, nos abençoe
e nos conceda no seu amor. Amém.